Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. O meu nome é Miguel Teixeira, sou diretor científico e executivo do Collab for Food, o laboratório colaborativo para a inovação na área alimentar e que iniciou a sua atividade este ano de 2020. Vou ser o moderador desta Innovation Talk, a convite da ANI, a quem desde já deixo o meu agradecimento por mais esta oportunidade para partilharmos conhecimento. Eu costumo dizer que a partilha de conhecimento é um dos passos naturais do desenvolvimento humano. E é esta troca de ideias, de perspectivas, de vivências uns com os outros, que nos enriquece um pouco mais cientificamente e não só. E, portanto, nesta Innovation Talk, esperamos esclarecer um pouco mais a audiência aqui presente via online, nas plataformas online, relativamente a algumas questões e temáticas que estão intimamente ligadas à inovação e ao desenvolvimento tecnológico e que têm muito a ver com o chamado processo de transferência de tecnologia, olhando especificamente para a área do setor alimentar. E por isso iremos debater um pouco sobre as estratégias para uma maior eficiência no processo de transferência de tecnologia do setor agroalimentar. Para isso, temos hoje aqui dois convidados com vasta experiência na inovação e desenvolvimento de tecnologias para o setor alimentar, a quem eu desde já agradeço muito a vossa presença e o facto de terem aceito este convite. Começo pela academia e temos connosco o professor José Teixeira, é professor catedrático do Departamento de Engenharia Biológica da Universidade do Minho desde 2000, diretor executivo do Laboratório de Fermentações do Departamento de Engenharia Biológica da mesma instituição e ainda vice-presidente do Conselho de Administração do Laboratório Colaborativo Collab for Food. Graduou-se em Engenharia Química na Universidade do Porto em 1980, onde também se doutorou anos mais tarde, em 1988. Tem vindo a desenvolver atividades não só de gestão universitária, tendo sido diretor do Departamento de Engenharia Biológica da Universidade de Minho durante largos anos e ainda do Centro de Engenharia Biológica. Recebeu os prémios de estímulo à excelência da FCT em 2006, o Seeds of Science em Engenharia e Tecnologia do Ciência Hoje 2011 e o Prémio Mérito Científico da Universidade do Minho em 2015. Ainda co-editor de vários livros, membro do editorial board de várias revistas científicas internacionais e orientador de várias dezenas de teses de mestrado e doutoramento, e autor e coautor de mais de 500 artigos científicos. De uma maneira resumida e sem muito detalhe, esta introdução do professor José Teixeira. Obrigado por estar aqui hoje connosco. Pela indústria e para abarcarmos aquilo que é a transferência de tecnologia entre a academia e o setor industrial, temos connosco a doutora Fátima Carvalho. Formou-se em Comunicação Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa em 1989 e realizou posteriormente um MBA em Gestão e Comércio pela Porto Business School em 96. Iniciou a sua atividade na indústria como Product Manager na Imperial Produtos Alimentares S.A. e posteriormente como Marketing e R&D Manager na Ambar Ideias no Papel S.A. Após mais de 20 anos de experiência nestas indústrias, ingressou no Grupo Primor em 2010, tendo vindo a ocupar diversos cargos de relevância nas áreas da inovação e desenvolvimento tecnológico, sendo atualmente a diretora técnica da qualidade e inovação do Grupo Primor. Muito bem-vinda, doutora Fátima. Agradeço mais uma vez a vossa presença aqui e, como nós falámos antes, partilhar um pouco do vosso conhecimento e das vossas experiências com o público que nos está aqui a ouvir hoje. Para introduzir o tema da conversa e antes de lançar aqui algumas questões para debate, eu pegaria aqui numas palavras do Presidente da República, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, quando da sua intervenção na Cotec Innovation Summit, que decorreu há cerca de um mês atrás, onde ele abordou os principais objetivos da indústria 4.0 para levar àquilo que ele chamava de renascimento da indústria, nomeadamente na Europa. E que lá está a sua competitividade, não só em Portugal, mas naquilo que é o panorama mundial, tendo em conta que nas últimas décadas tem havido aqui muita mais competição entre os Estados Unidos e a China, e a Europa tem ficado um bocadinho mais esquecida.
E falou de temas emergentes para atingirmos esse objetivo, que eu penso que se enquadram perfeitamente naquilo que é não só a inovação colaborativa, mas depois também a efetividade dessa inovação, que é a transferência de tecnologia e trazer, digamos assim, retorno à indústria em novos produtos, novos processos, novas tecnologias no mercado. E ele mencionou não só os grandes chavões e tópicos da atualidade, como a indústria 4.0, com mais robotização, a inteligência artificial a ajudar o ser humano a ir mais longe e mais depressa, mas também a bioindústria, a digitalização e a criação de hubs digitais, a economia circular, que também liga muito, lá está, ao setor agroalimentar, o papel da educação e da ligação entre a universidade e a indústria, e hoje falaremos muito desta temática, e também áreas que são transversais à investigação e ao desenvolvimento aplicado, como o marketing, os direitos de propriedade industrial, a formação profissional do setor industrial e das equipas de R&D do setor industrial, e por último, a mudança cultural e o ambiente político e social que tem que necessariamente acompanhar com políticas, como eu dizia, 4.0, a inovação, a indústria e a academia. Portanto, só podemos chegar à indústria 4.0 com mais conhecimento gerado, o que é montante, do meu ponto de vista, significa que terá que haver este investimento. Ajusando, teremos também ter mais eficiência na conversão do conhecimento em novos produtos, processos e tecnologias. Assim sendo, eu lançava aqui a primeira pergunta e começava pela indústria, a doutora Fátima, para tentarmos perceber então do seu ponto de vista quais são talvez os principais desafios que as empresas têm nesta inovação colaborativa e no processo de transferência de tecnologia para que tragam retorno à indústria de forma tanto quanto mais rápida, tanto melhor. Bom dia aos nossos ouvintes. Obrigada, Miguel. E também quero agradecer à ANI este convite. É sempre um prazer poder partilhar aquilo que é a experiência da indústria. E respondendo à sua questão, as empresas têm sérios desafios, logo a começar pelas equipas que têm que ter e estar organizadas e focadas na inovação. Pode não ser uma dedicação a 100%, mas temos que ter equipas estruturadas para podermos fazer este papel de desenvolvimento do conhecimento juntamente com a academia. Depois as empresas necessitam também de perceber quais são as competências das entidades do sistema científico e até que ponto cada uma dessas entidades vai responder às reais necessidades das empresas. Da mesma forma, sentimos muitas vezes que as entidades do sistema científico nem sempre conhecem no terreno aquilo que são as necessidades da indústria. Ainda pensamos muito a nível conceptual numa fase em que estamos a desenhar um projeto, mas se houver um conhecimento prévio, aquilo que eu costumo dizer, uma recomendação de visita à indústria com a qual se vai trabalhar, é fundamental para que qualquer projeto de investigação chegue a um resultado muito mais eficaz. As características de cada uma das indústrias, as diferenças de processo, as diferenças das matrizes sobre as quais vamos trabalhar, são tão importantes no resultado final que é importante que o investigador que se debruça sobre determinada temática conheça o mais profundamente possível essa realidade da indústria, de forma a que o projeto se desenrole com maior eficácia. Da minha experiência, é isso que aqui vou partilhar com todos vós, esta parceria com a academia na área da inovação, existe também uma forte liderança na gestão dos projetos que se desenvolvem entre as partes. É necessária uma contínua monitorização de cada um dos projetos, com reuniões sistemáticas de trabalho, muito acompanhamento, no sentido de que, se eu tenho um timing limitado para fazer
um determinado projeto para chegar a um determinado resultado, tudo corra conforme está planeado. E, portanto, esta liderança é muito importante. O Grupo Primor tem assumido algumas lideranças, ou na maior parte dos projetos onde está envolvido, assume essa liderança, e temos sempre essa corresponsabilidade e temos visto frutos dessa liderança. A comunicação ao longo de toda esta parceria é fundamental. Nós não podemos estar muito tempo sem falarmos, sem partilharmos aquilo que está a acontecer no dia-a-dia, para não cairmos na rotina da investigação propriamente dita e estarmos a ver sempre a acontecer aquilo que se pretende desenvolver. Depois deste caminho do projeto, quando chegamos à fase final do protótipo, se quisermos, o desafio é sempre o nível, o risco que está envolvido na aplicação do resultado ao produto, ao processo. Quase sempre implica alterações nos processos atuais e, portanto, há aqui sempre um desconforto face ao risco do que é que eu vou estar aqui a alterar no meu processo que eu tenho seguro perante uma nova tecnologia que me está aqui a chegar e que eu não sei qual vai ser o nível de aceitação. Portanto, o desconhecer muitas vezes também o nível de aceitação, o nível de investimento pode estar em causa, deixa de certa forma as empresas desconfortáveis quando temos efetivamente que pôr no mercado uma nova tecnologia, digamos, um novo conhecimento naquilo que é o nosso produto, o nosso processo. Eu, grosso modo, consideraria estes principais desafios na indústria para podermos estar a trabalhar com a academia naquilo que é inovação propriamente dita. Parece-me uma ótima perspectiva, doutora Fátima. Eu lançava, se calhar, agora a mesma questão ao professor Teixeira para percebermos como do meio académico, e não só, o professor Teixeira tem trabalhado muito com a indústria também, mas percebemos também o seu ponto de vista nesta matéria. Ok, bom dia a todos que nos ouvem ou que nos veem. Agradecer o convite para estar presente, agradecer ao Miguel naturalmente e agradecer à Ani e dar os parabéns por esta iniciativa das Innovation Talks. Pegando um bocadinho no que foi dito anteriormente, e eu gostava de referir uma coisa, embora considerando e estando de acordo genericamente com o que a Fátima diz na perspectiva da indústria, obviamente que a perspectiva da universidade ou do sistema académico é ligeiramente diferente, porque tem que responder a outros desafios que a indústria não tem que responder, não é? Quer dizer, e portanto há toda uma questão de desenvolvimento de uma carreira, das necessidades de fazer efetivamente investigação, e investigação tem várias vertentes, não é? Obviamente que uma vertente é a investigação aplicada, a investigação em ligação à indústria, e nós temos que reconhecer que temos de ter a capacidade de resolver problemas da indústria. E esta necessidade resulta da nossa necessidade também de ter um maior conhecimento do que se passa na indústria. Efetivamente, a Fátima referiu uma coisa particularmente importante, é conhecimento mútuo. Eu julgo que o conhecimento mútuo é o grande desafio que existe. E portanto, referiu o conhecimento mútuo porque é preciso conhecer as pessoas, é preciso conhecer as competências, é preciso conhecer os produtos, é preciso conhecer os processos, é preciso conhecer os desafios que existem de cada um dos lados. E é preciso também conhecer, e sendo evidente da parte do sistema científico não se conhece muito da indústria, em particular da indústria alimentar, embora haja uma colaboração efetiva que tem vindo a desenvolver ao longo dos anos, eu também tenho a percepção que muitas vezes, e falando com colegas, não só da área alimentar, mas de outras áreas de atividade, a própria indústria não sabe o que é que o sistema científico tem hoje em dia. Eu falo com colegas que estão em posições de algum relevo em indústria e quando lhes falo em certas coisas, nós temos isto, e ele, não sabia. Quer dizer, efetivamente, há um desconhecimento mútuo e, portanto, este desconhecimento tem que ser, ou estas barreiras têm que ser fortemente reduzidas. E, portanto, dito isto, falo noutra componente que também pode ajudar a desenvolver toda esta relação, é a necessidade da indústria perceber que também tem que ter recursos humanos altamente qualificados.
Portanto, a indústria alimentar, que tradicionalmente é uma indústria, eu diria que, pelo menos para a percepção do público em geral, é uma indústria muito empírica, efetivamente isso não é o caso. Portanto, e há uma necessidade de haver competências, com recursos humanos qualificados para fazer desenvolvimento, para fazer investigação orientada para os objetivos da indústria. Portanto, a indústria tem que perceber também que, para além de dizer, ok, eu tenho um problema, tem que perceber que tem que investir, quer na contratação de recursos humanos, quer de investir em estruturas, etc., para que isto aconteça, e isto também integrado com as competências do sistema científico, não é? Porque, efetivamente, pode haver aqui uma complementaridade entre estruturas e recursos humanos entre os dois setores, ok? Dito isto, eu gostava de referir uma coisa que me parece particularmente importante. Eu estou a fazer aqui um discurso que parece que nada acontece. A verdade é precisamente o contrário. Efetivamente, hoje em dia, a indústria é muito mais proativa, digamos assim, na abordagem que faz ao sistema científico, e o sistema científico também é muito mais aberto para, digamos assim, interatuar com a indústria. Eu lembro-me que há muitos anos atrás, quando comecei a fazer estas coisas, basicamente éramos nós que íamos à indústria e batíamos à porta e dizíamos, olha, temos aqui uma ideia bestial. Querem ir buscar aqui uns trocos para fazer umas coisas e nós fazemos umas coisas ao mesmo tempo, etc, etc. Quer dizer, hoje não é isso que acontece. Hoje o que acontece, há efetivamente um diálogo para a resolução de problemas e para a identificação de problemas que estão a ser vertidos numa série de projetos. E os projetos mobilizadores, e não só, são um exemplo disso, não é? Muitas das parcerias que eu conheço que estão a ser feitas no âmbito dos projetos da ANI resultam já de problemas identificados pela indústria que vem ter connosco, e depois há aqui uma interação que permite eventualmente identificar novos problemas. Isto tem vindo a acontecer. O que eu quero dizer com isto é que está a acontecer um conhecimento mútuo, e que esse conhecimento mútuo tem vindo a acontecer ao longo dos anos. E no topo de tudo isto, eu acho que o laboratório colaborativo pode ser efetivamente uma maneira de incrementar mais e de eu não gosto de termo de forçar, mas de induzir uma colaboração ainda mais efetiva com a indústria para que isto seja efetivamente um setor que nós queremos que seja relevante e que tem efetivamente hoje em dia um papel económico muito grande em Portugal, não é? Quer em termos de exportações, por exemplo, é um setor que tem crescido, não é? Mas que efetivamente acho que há aqui uma série de desafios que, se as coisas forem bem pensadas, podem contribuir para que o crescimento do setor seja maior e que haja um maior desenvolvimento do setor. Quer dizer, e efetivamente estes dois atores têm que estar envolvidos. Não é possível sem o envolvimento conjunto destes dois atores avançar. Nesse sentido, e pegando nas palavras da doutora Fátima e do professor Teixeira, olhando um bocadinho, se calhar, para os últimos 10 anos do panorama nacional, temos tido, talvez, dependendo dos anos, claro está, mas mais financiamento, por exemplo, para recursos altamente qualificados, nomeadamente para formação de doutorados. Temos tido financiamento crescente para projetos, seja do Portugal 2020, seja do Horizonte 2020, em compromoção, os mobilizadores, como falou. Tivemos e ainda temos institutos de interface, agora temos esta nova entidade, esta nova ferramenta que são os laboratórios colaborativos. E eu perguntava, se calhar, professor, esta é uma boa equação para o sucesso da inovação colaborativa e transferência de tecnologia para a indústria, e que vantagens também traz para o meio académico? Também faz sentido que traga para o meio académico. Eu acho que é indiscutível que é uma boa equação, não é? Quer dizer, não há dúvida que, e aliás vai de acordo com o que eu acabei de dizer, não é? Provavelmente precisamos de reforçar outras vertentes, quer dizer, porque não podemos viver de projetos pontuais, provavelmente temos que ter digamos assim, um pensamento mais estratégico para o setor alimentar, não é? E quando digo setor alimentar, provavelmente para um conjunto de outros setores. Mas neste caso, o setor alimentar, temos que ter uma visão mais estratégica, temos que ter, inclusive, há uma coisa que eu gostava de referir, uma maior complementaridade de competências, mesmo dentro do sistema científico. Porque, felizmente, eu acho que no setor agroalimentar, ou no trabalho que tem vindo a ser feito no setor agroalimentar, criámos uma estrutura, de algum modo até está referida, refletida no laboratório colaborativo, que mostra que as entidades do sistema científico têm tendência a se complementarem. E às tantas, esta tendência que tem vindo a ser de complementaridade que está a crescer, e muito bem, não é? Provavelmente com uma política pública, de financiamento público mais pensado, mais estruturado e mais a médio e longo prazo, pode
contribuir para a tal questão da indústria, da indústria 4.0, digamos assim, aplicada ao setor alimentar, não é? Para efetivamente conseguirmos complementar e integrar todas as valências que temos. Agora, isto exige efetivamente também políticas públicas que reforcem esta tendência, esta estratégia, não é? Muito bem. E falando de inovação, falando de conhecimento, falando de transferência de tecnologia, normalmente um dos pontos que costuma ser crucial nesta discussão prende-se muito com aquilo que são os direitos de propriedade intelectual. E eu lançava aqui uma questão, se calhar para a doutora Fátima, para começarmos. É efetivamente uma necessidade a propriedade intelectual? É um obstáculo? Como tem o Grupo Primor trabalhado nesta matéria com o meio académico e com parceiros estratégicos? Não temos sentido obstáculo. Eu até gostaria até de partilhar aquilo que é antes de tudo, aquilo que é a nossa experiência dentro de portas em relação aos criadores que fazem inovação in-house, no fundo. Está contratualizado logo à partida que o criador, o direito de autor ou a propriedade intelectual é da empresa. E, portanto, o criador parte logo desse princípio, quando está a criar, que aquilo que é da sua autoria será da empresa. No caso das entidades de sistema científico, mesmo os laboratórios colaborativos, eu não sou especialista nestas áreas, mas aquilo que me parece é que isso também tem que estar logo à partida salvaguardado em termos contratuais, de forma a que quem tiver que partilhar direitos sobre a propriedade da obra estejam logo à partida salvaguardados. Nós não temos sentido essa dificuldade, portanto, logo à partida, nos contratos mesmo de copromoção que fizemos, etc., todas essas particularidades estão definidas à partida e não têm gerado qualquer tipo de obstáculo à implementação ou à comercialização da nova tecnologia. É um parecer muito, muito breve que tenho sobre esta área, que é uma área que não me tem perturbado muito nos projetos onde tenho participado, e a minha visão muito simplista é estar tudo pré-definido logo à partida, para não haver obstáculo no futuro quando tivermos um resultado para comercializar. Ok, eu posso acrescentar, basicamente, as questões de propriedade intelectual têm-se colocado muito nos projetos de copromoção e nos mobilizadores, etc. E isso é vertido no contrato de consórcio, em que estão definidas as regras, digamos assim, de propriedade intelectual e dos direitos de exploração também, não é? Eu diria que, apesar de tudo, acho que isto ainda está um bocado na infância em Portugal. Porque, pronto, uma coisa são os projetos de copromoção, financiados com dinheiros públicos, etc., quer dizer, em que é importante, efetivamente, que estas questões estejam vertidas, quer dizer, mas eu acho que, estou a falar assim um bocadinho de cor, mas acho que é um desafio que se vai colocar a médio prazo. Quando os projetos começarem a atingir outra dimensão, provavelmente, quando começarem a haver, efetivamente, mais produtos no mercado, os resultados forem mais evidentes, etc., estas questões talvez se tornem mais prementes e talvez as pessoas comecem a refletir um bocadinho mais aprofundadamente sobre isto. Digamos, numa situação em que as coisas tenham sido mais ou menos inócuas, talvez, pronto, deixa andar, não vamos criar aqui grandes ondas, mas eu acho que à medida que, e espero que seja isso que aconteça, que a colaboração seja mais efetiva, comecem a surgir resultados que sejam mais exploráveis pelas empresas, etc., talvez se coloquem outros desafios que os simples acordos que têm sido feitos agora, nos âmbitos de programas de copromoção, etc., não sejam totalmente, digamos, há outros desafios para além daqueles que são vertidos nos atuais programas de contratos de consórcio que são assinados. Sim, eu diria que há aqui alguns desafios que ainda não, porque temos pouca experiência nisto, ainda não estão totalmente consolidados e pensados sobre todos os agentes envolvidos. Sim, é verdade. Provavelmente esta realidade que o professor José Teixeira está a passar tem a ver com muito do conhecimento também ainda está na gaveta, não é? E
quando ele na realidade passar para fora, provavelmente vai ficar a descoberto algumas fragilidades que nós neste momento ainda não temos vivenciado, é um facto. Pois, e é isso que a Engenheira Fátima estava... Efetivamente, a questão da doutora Fátima, é doutora, não é? Sim. É que eu chamo sempre a engenheira. Faz mal. Está a referir, efetivamente, o tal crescimento que está a acontecer nestas áreas e nestas componentes e, portanto, a nossa experiência acaba por ainda ser algo limitada, não é? E, portanto, há desafios que provavelmente teremos que responder mais para a frente. Eu acrescentaria, se calhar, uma perspectiva até do meu ponto de vista, que também tem a ver um bocadinho com a dimensão. A propriedade intelectual tem sempre a ver um bocadinho com a dimensão geográfica onde as empresas atuam. Portanto, sendo mais regional, e quando digo regional, quero limitar a 1, 2, 3, 4 países, é diferente da propriedade intelectual para uma empresa que opera em todo o mundo e que tem, claro, também outro fogo e outro investimento por trás dos seus departamentos de advogados para patentes, etc. Portanto, aí a competição é outro nível, procuram muito mais patentes às vezes que o mercado aqui nacional de Portugal. Isso também faz diferença na estratégia de propriedade industrial. Não é? E eu acho que as próprias entidades do sistema científico têm que se reforçar nesta componente, porque isto vai se tornar cada vez mais relevante e, portanto, isso vai ter que acontecer, não é? Certo, lançava se calhar aqui uma última questão antes de passarmos a questões que possam vir também da audiência, para perguntar ao professor Teixeira da sua experiência, a vasta experiência nesta matéria, relativamente aos processos de inovação colaborativa e transferência de know-how para as empresas, se há diferenças ou não há diferenças entre fazer inovação com pequenas e médias empresas ou com as chamadas grandes empresas. Eu diria, e nós temos trabalhado com várias situações, eu diria que muitas vezes nas pequenas empresas o contacto é muito mais fácil, é muito mais personalizado e o processo de tomada de decisão é relativamente mais rápido, não é? Portanto, para a própria estrutura, pela própria dimensão da empresa. Com empresas de outra dimensão, eu diria que o processo de decisão talvez seja mais lento, mas desde que nós consigamos ganhar, eu gostava de introduzir aqui um termo que me parece particularmente relevante, que é confiança. Desde que nós consigamos ganhar confiança com a empresa, ajudamos muito no processo de tomada de decisão. Quer dizer, se tivermos um interlocutor certo, se o interlocutor certo tiver confiança com aquilo que nós fazemos, que nós tenhamos conseguido demonstrar que temos competências e que somos sérios, honestos e competentes naquilo que fazemos, eu acho que não é ser grande ou ser pequena que coloca grandes objetivos. Quer dizer, eu diria que, voltando um bocadinho ao que o Miguel referiu, a questão da dimensão pode-se colocar a montante na dimensão dos produtos e dos processos que venham a ser desenvolvidos. Agora, em Portugal e no arranque dos processos, não me parece que haja aqui grandes diferenças, a partir do momento em que ganhemos confiança e que conheçamos bem e que sejamos bem conhecidos pelo interlocutor das empresas. Muito bem, concordo, professor, acho que faz todo o sentido. E se calhar, antes de passarmos ainda às questões da audiência, que ainda só tenho aqui uma, pegava também numa outra daquilo que já falamos aqui entre colaboração do meio académico e da indústria, para falar talvez de 2 tópicos num, como fazer inovação in-house com as equipas da R&D internas ou em parceria com a academia, qual dos 2 modelos é o melhor, ou é um modelo híbrido que fará mais sentido, e se calhar lançava esta para a doutora Fátima, e depois para o professor Teixeira, se calhar complementar mais do ponto de vista da academia, as chamadas que havia antigamente, hoje há menos, ou não há mesmo, as chamadas carreiras de investigação no meio académico, se poderiam ser uma solução híbrida para terem pessoas dedicadas à investigação, dedicada à indústria, mas localizadas no meio académico, e fazer essa ponte. Doutora Fátima. Sim, a minha experiência no Grupo Primor diz-me que nós temos uma solução híbrida. Eu diria que começámos a fazer muito inovação in-house e é o nosso mainstream, se quisermos, na área da inovação, mas rapidamente percebemos que tínhamos que ter pessoas afetas ao conhecimento, ao desenvolvimento e à inovação com a academia, e temos neste momento um modelo que inclusive
interage, ou seja, eu vou à inovação via academia, à inovação, se quiser, mais disruptiva, buscar informação também para a inovação feita in-house, se quisermos. Nós temos este modelo a funcionar híbrido. Posso dizer que a experiência que temos em vigor talvez represente 80% in-house e 20% com a academia, mas efetivamente também tem a ver com a própria velocidade do mercado, a própria pressão que o mercado nos coloca. Ou seja, a inovação com a academia exige um determinado tempo, normalmente longo, porque estamos a falar de uma investigação mais fundamental, mais disruptiva, e, portanto, a empresa está todos os dias a responder às solicitações do mercado, e nesse sentido temos que ter também aqui um conjunto de competências e de uma equipa técnica especializada a debitar inovação para responder rapidamente às solicitações de mercado. Portanto, também isto, a questão do mercado, e há bocado falávamos nas frentes que o próprio Presidente da República mencionou, a questão do marketing é muito importante a este nível. As empresas têm que estar continuamente a dar respostas às necessidades, às expectativas dos consumidores e têm que ter competências internas, temos que ter equipa para o fazer. No entanto, sabemos que há mais para além do dentro de portas e é isso que nos obriga a ir buscar mais conhecimento à academia. Estamos a fazê-lo, vamos introduzindo lentamente algum desse conhecimento naquilo que já é o nosso produto, o nosso processo, mas não é o nosso mainstream, posso dizer. Ainda não é. Gostaríamos que fosse, não somos uma empresa altamente tecnológica, temos um ADN na área da inovação, acho que as empresas todas têm que começar por aí, terem esta cultura da inovação e depois fazerem o caminho até à inovação mais disruptiva. Ok, e só pegando um bocadinho no que foi dito, e acho importante referir o termo que usei de inovação disruptiva, e é isso que se faz na universidade. A universidade do sistema académico não se pode transformar, digamos assim, numa entidade de prestação de serviços. E portanto, muitas vezes, e até agora tem havido muitas empresas que olham para o sistema científico como um sistema mais de prestação de serviços, de solução de problemas do dia-a-dia, quase, e não é isso, pelo menos na minha perspectiva, que se pretende que seja o tipo de serviço que nós prestamos, não é? Nós temos que fazer, efetivamente, serviços de investigação, portanto, investigação para avançar no conhecimento, tendencialmente para resolver problemas da indústria, se for a indústria a colocar-nos os problemas, não é? Portanto, esse é um dado importante. Voltando respondendo mais em particular à questão que o Miguel coloca, efetivamente, a questão dos recursos humanos é particularmente relevante e para consolidarmos competências de uma ou várias áreas, temos que ter recursos humanos estáveis ao longo do tempo. Não podemos estar 2 anos com uma pessoa e dizer adeus, vai-te embora que acabou o contrato e daqui a 1 ano pode ser que tenhas outro contrato ou que venha outra pessoa, não sei quantos. Quer dizer, é muito difícil planear a investigação a médio e longo prazo, seja em que tema for, se não conseguimos, digamos assim, ter uma estratégia bem suportada financeiramente e com recursos humanos. E com recursos humanos que nos permitam implementar essa estratégia. Tanto mais como todos nós sabemos, ganhar competências numa área não é isso, pretendemos que o tema seja de algum modo disruptivo, não se consegue com uma pessoa por si, nem se consegue formar essa pessoa num ano. É preciso tempo para que essa pessoa se desenvolva e ganhe competências nessa área e que tudo isto aconteça no seio de uma equipa, não é? E, portanto, nessa perspectiva, criar uma estrutura que garanta a continuidade na carreira científica, ou, portanto, podemos chamar de científica, etc., parece-me particularmente relevante, não é? Porque isso é a única maneira de conseguirmos estruturar grupos de trabalho continuados que permitam responder de uma maneira efetiva aos problemas que são colocados, não é? Quer de prestação de serviços não diria, quer de inovação em colaboração com a empresa, quer de inovação na própria unidade, numa inovação mais virada para o fundamental. Bem, penso que esta Innovation Talk já tem sido muito interessante, mas já vai longa. Eu vou só lançar aqui mais uma e vamos ver se há tempo para 2 questões
da nossa audiência, e começava aqui com uma para a doutora Fátima Carvalho, que vem da Maria João, e que pergunta se houve algum exemplo no passado recente de transferência de tecnologia ou processos ou produtos aplicados com sucesso no Grupo Primor. Sim, nós tivemos um projeto designado de Primor AP, que explorava a tecnologia das altas pressões, onde pudemos desenvolver produtos mais naturais, com redução substancial de sal e mesmo antimicrobianos, e, portanto, conseguimos lançar o produto que desenvolvemos no âmbito desse projeto, chama-se Gama Natura, e que resultou desse projeto. Depois não aplicamos efetivamente a tecnologia a altas pressões, mas o produto em si, desenvolvido no âmbito do projeto, foi lançado no mercado. Depois temos alguma transferência de tecnologia, não a 100%, ou seja, houve projetos, por exemplo, de desenvolvimento de culturas edíveis para a conservação de produtos, cujo processo, propriamente dito, foi ou está neste momento a ser testado e implementado já no nosso processo industrial, não com a solução edível, mas com outra solução. Portanto, há aqui transferências, e quando eu dizia há pouco que vamos buscar algum conhecimento à academia e trazê-lo para a inovação in-house que se faz, é um bocadinho a complementariedade de ambos acontece a este nível. Não temos a 100% ainda uma transferência de tecnologia efetiva, vamos implementando algumas inovações com base neste conhecimento. Muito bem, muito interessante esse projeto, e é bom ver que há soluções que acabam depois por ter retorno na indústria. Posso dar uma nota? Eu espero que no fim do Mob Food, que é o projeto mobilizador que está a acontecer, sejam anunciados vários produtos inovadores. Sem dúvida. Eu não falei nele porque ainda é segredo. Ainda não temos o projeto acabado, mas sim, temos alguns produtos na manga que irão para o mercado, com certeza. E, portanto, e não é só a Primor, há um conjunto de outras coisas. De outras organizações, é verdade. Portanto, só para quem está a ouvir e não saiba, o Mob Food é um projeto mobilizador para o setor alimentar que está em curso. Muito bem, termina no final deste ano, se não estou em erro, não é, professor? Certo. Provavelmente será prorrogado, mas formalmente acaba em novembro. Em novembro, muito bem. Talvez uma última questão, e mesmo para terminarmos, aqui da Liliana Ferreira, que perguntava aqui aos nossos oradores hoje, do ponto de vista da investigação e desenvolvimento na área da inovação alimentar, como é que vem esta área não aplicada diretamente à indústria, mas, por exemplo, a outras áreas como o setor social? E eu, da maneira que me interpretei aqui a questão, não sei se tem só a ver com o impacto, mas também tem havido I+D, não do ponto de vista mais de produto e processo, mas olhando para outras áreas, poderão até ir, por exemplo, a área do marketing, onde também se poderá inovar. Fátima, se quiser. Eu acho que a inovação é transversal a todas as áreas, a todos os setores. Temos que identificar onde é que estão as necessidades e onde é que estão as competências, mas não a vejo limitada de forma alguma ao setor agroalimentar. E mesmo quando falamos no agroalimentar, o impacto social do agroalimentar é relevante, não é? Aliás, todos nós sabemos o impacto social que tem o agroalimentar, não é? Podemos ver vertentes como sejam, e hoje é um tema que está muito na ordem do dia, a questão da alimentação e saúde. E economia circular, a nível ambiental. Etc. Portanto, há aqui um conjunto de temas que, no fundo, a alimentação ou a indústria alimentar podem contribuir decididamente para o bem-estar da nossa sociedade, quer dizer, e há neste momento projetos muito dirigidos para grupos sociais específicos em que as questões sociais se colocam de uma maneira muito relevante. A terceira idade, por exemplo, quer dizer, e hoje em dia muitos projetos e muitas entidades começam a olhar para a terceira idade como um mercado particularmente importante, não é? Porque há questões relevantes que têm que ser resolvidas e obviamente tem um impacto social enorme, não é? E para a infância, etc. E tudo isto contribui para o nosso bem-estar.
Eu diria comer bem, comer bem é fundamental porque contribui muito e muito para o nosso bem-estar, tem um impacto enorme. Sim, pegando nas suas palavras, o próprio Novo Food tem neste momento desenvolvimentos a nível do alimentar para camadas mais séniores, portanto, do ponto de vista nutricional e até organolético, os produtos que o próprio agroalimentar desenvolve têm, claro, impacto no bem-estar da sociedade. E podemos pensar noutra vertente, que é a utilização de recursos não explorados, não é? Recursos endógenos em Portugal, essas que não são tão explorados, podem permitir para o desenvolvimento rural em certas partes do país, e o que não está a acontecer neste momento, por exemplo. Efetivamente, o alimentar tem um impacto enorme em toda a sociedade. Bem, há também muito para se fazer, não é? É isso que também se percebe destas duas últimas intervenções. E pronto, eu agradeço a participação dos nossos oradores uma vez mais. Muito obrigado, professor Teixeira e doutora Fátima. Obrigado. O tempo era curto, mas acho que foi bastante interessante a partilha das vossas experiências com o resto das pessoas que nos ouvem e que nos veem nas várias plataformas digitais. Agradecer também a eles a presença e resta-me dizer apenas que estas Innovation Talks irão fazer uma pausa para férias, mas regressam em setembro. Mantenham-se update no site da ANI, que vai publicitando estas informações. E agradecer a todos e desejar um resto de uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde.